Olha, a fila de espera para o transplante de córnea aqui em Sergipe conta com 326 pacientes. Esse número pode aumentar por causa da pandemia e também por conta da recusa de familiares em relação à doação de órgãos. É assunto para o nosso repórter Cláudio Rocha, que está ao vivo agora no Jornal do Estado e vai falar justamente sobre este assunto. Cláudio, qual o tempo mínimo de um transplante desse tipo? Boa noite para você. Pois é, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. Antes da pandemia, Gilvan, o paciente esperava cerca de 9 meses. Agora o tempo de espera é de 2 anos e meio. Aqui comigo o coordenador da Central de Transplantes de Sergipe, o enfermeiro Benito Fernandes. Coordenador, boa noite, seja bem-vindo. Por que a pandemia tem prejudicado tanto essa situação? Boa noite. A pandemia ela trouxe um prejuízo enorme para o processo de doação-transplante, na medida que a transmissibilidade dessa doença ela é bastante alta. Então, hoje, nós temos nos hospitais um número elevado de pacientes com Covid, com diagnóstico, aliado a isso, aqueles que têm o Covid e são assintomáticos. Então, a doação, ela fez com que, a pandemia, ela fez com que a visita dos familiares aos hospitais, elas fossem proibidas. Isso fez com que as famílias elas ficassem um pouco magoadas, vamos dizer assim, com esse distanciamento do seu ente querido, né? Aliado à absoluta contraindicação de doação para pacientes com Covid positivo. Ô Benito, só para o pessoal ter ideia, entre março e dezembro do ano passado, qual foi a redução no número de transplante de córnea aqui em Sergipe? Isso, o transplante de córnea ele teve uma queda de aproximadamente 70%, exatamente por conta desses problemas que a gente estava elencando, a dificuldade de você encontrar um doador e o aumento da recusa familiar. Então, isso fez com que os números de transplantes no estado caíssem drasticamente. A suspensão do trabalho educativo em escolas e igrejas também prejudicou esse processo? Outro fator também que levou à queda do número de doações foi a suspensão das atividades educativas em escolas, igrejas, associações de bairro, e isso também fez com que o número de doações caísse no estado. É torcer que a vacinação em massa aconteça e essa situação fique amenizada. Isso, a nossa esperança é exatamente que a gente consiga controlar essa doença, né? E a gente aumente o número de conscientização e sensibilização da sociedade em relação à doação. A gente sempre esclarece que qualquer pessoa pode precisar de um transplante, então qualquer um também pode ser doador. E é importante que todos nós participemos, conversemos com os nossos familiares, porque a doação só ocorre se parentes, cônjuge ou parentes até 2º grau autorizarem essa doação. O estado de Sergipe já está autorizado a realizar transplantes renal e cardíaco. O que é que está faltando para esses processos sejam realizados? Isso, o transplante renal ele parou em 2012, então há necessidade de uma atualização dos profissionais em relação às novas técnicas, aos novos procedimentos. Aliado a isso, a gente tem um termo de cooperação técnica que a gente precisa cumprir para que esse transplante renal ocorra. E o transplante cardíaco está tramitando o contrato entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital do Coração para que os transplantes renais cardíacos voltem a acontecer aqui no estado. Coordenador, muito obrigado pelas informações. Boa noite. Gilvan. Obrigado, Cláudio.